costumo acreditar mais no que João falou. Porque é assim, se as pessoas não aprenderem a separar o espiritual, o que é espiritual do que é físico, fica muito difícil. É a questão da sombra, que Paulo diz, a lei é a sombra dos bens futuros. Entendeu? Então, se as pessoas não aprenderem a separar isso, quando ele fala que a lei é sombra dos bens futuros, ele quer dizer que aquilo que aconteceu no passado é sombra dos bens futuros, da realidade. O que é sombra? Sombra é um reflexo da sua imagem, né? Em relação à luz. Mas o que é real? É você ou é a sua sombra? Então é isso que Paulo quer dizer. Aquilo que aconteceu no passado não é real. É tipo que não é real. E a sombra não é a realidade. A realidade é os bens futuros. Paulo chega a dizer, este mundo não é real. O real é aquele, é o espiritual. Entendeu? Nós vivemos num mundo de ilusões. E é verdade, tudo perpassa pela ilusão. Você enxerga a cor de uma coisa devido ao reflexo da luz na sua retina cristalina que vai estabelecer aquela cor. Então esse mundo físico que parece ser o real, ele não é. Como Paulo diz. Então, quando ele diz a lei é sombra dos bens futuros, ele está querendo dizer que aquilo lá não era realidade. Entendeu? Então aqui, ó, eu vou buscar aqui o que João disse, porque cada vez eu acredito mais no que João diz. Então, ele diz aqui, ó, estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E aqui nessa tradução da Bíblia Online está e é unção, mas eu prefiro, tem outras traduções, está o Espírito. Então está assim, eu vou ler assim, e o Espírito que vós recebeste dele, fica em vós. Agora vem o grande lance. E não tendes necessidade de que ninguém vos ensine, mas como a sua própria, aqui está unção, mas eu prefiro, como o seu próprio Espírito vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Então João está dizendo aqui que não há necessidade de que ninguém vos ensine. Quando ele diz isso, eu tenho certeza que ele está certíssimo. Sabe por quê? Porque quando alguém fala alguma coisa, tipo quando eu falei lá sobre a lei de Moisés e a lei e o Criador é uma coisa, é diferente. Pessoas, não é que eu ensinei nada a ninguém. Tem pessoas que compreendem com uma facilidade a questão espiritual, que não é que eu ensinei nada para ele. Ele simplesmente aquilo caiu como música aos ouvidos. É como se fosse. Eu não ensinei nada, a gente não consegue ensinar nada a ninguém. O espírito já está nele. Entende? Então aquilo já flui de uma tal maneira que é como se ele já soubesse, só está complementando aqui, entendeu? Como se fosse uma soma. Agora, para quem. É igual Paulo falou, Paulo certa vez foi duro e falou: se és que tu tens o espírito, irmão. Entendeu? Então Paulo foi duro, porque justamente ele devia estar cansado de falar das coisas espirituais e as pessoas só enxergar o físico. Entendeu? Ele estava tão cansado que ele falou: se és que tu tens o espírito. Ele chegou a questionar se todos tinham o espírito. Entendeu? Por causa disso, porque as pessoas não entendem de maneira nenhuma. É igual quando Salvador, o Messias, falava lá pro fariseu: se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino. E ele falando de coisas espirituais. E o fariseu: como eu depois de velho vou entrar no ventre da minha mãe? O fariseu enxergando coisa física. E o Salvador falando de coisas espirituais. Quando ele chegou para a mulher do poço e falou: quando eu lhe der da água, nunca mais terá sede. Ela falou: então cadê? Ela vendo a água do poço. Então me dê dessa água, para que eu não precise vir mais no poço. Ela vendo coisa física, ele falando de coisas espirituais. Então a gente está aqui falando de coisas espirituais, o cara está querendo ver o físico, meu querido. Você está querendo ver lá a oferenda eu falei de coisas espirituais, que a lei do Pai é espiritual, é amor, não tem nada a ver com morte da lei de Moisés. Você está falando que aí mostrei Jeremias que o Pai diz que nunca pediu sacrifício desde o dia que tirou da terra do Egito. Aí você está falando que lá em Abel você está querendo ver o físico. Eu falei de coisas espirituais e você está enxergando o físico. Eu vou mostrar que não é assim que funciona. Então fica muito difícil, porque João disse aqui: não há necessidade que alguém vos ensine nada,
porque, sabe, o Espírito que habita em nós, ele já nos capacita. Então, eu não ensino nada a ninguém. Quando eu falo sobre alguma coisa espiritual, a pessoa que tem o Espírito, ela já absorve facilmente. Agora, quem não tem, quer ficar enxergando coisa física, igual o fariseu. Entendeu? Quando o Salvador falou, quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, não tem parte comigo lá na eternidade. Dar um chute, vim aqui para dar um chute no saco de Jacó, irmão. Você crê nesse Deus aí, se você quiser crer nesse Deus que deu o chute no saco de Jacó, que pediu sacrifício, que pediu para matar, você crê. Você pode crer, todo mundo é livre para crer no que quiser. Entendeu? Mas eu não creio nesse Deus. Entendeu? Eu creio no Deus que o Salvador apresentou, que ninguém nunca tinha conhecido. Ele falou, eu vos apresentei o Pai. E não é só Jeremias que falava, não. Olha aqui, ó. Agora Amós entrega. Ofereceste-me vós sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó Israel. Na época de Moisés lá. Antes levaste a tenda de vosso Moloque. Olha para quem eles faziam, gente. Isso aí, gente. Presta atenção. E a estátua das vossas imagens. E a estrela do vosso Deus que fizeste para vós mesmos. Né? Estevão fala isso. Entendeu, irmão? Tanto o Messias, tanto aquilo lá não era do Criador do céu e da terra, que o Messias que disse que ele vos apresentou o Pai. Ele disse uma vez, os homens estavam sob o jugo dessa lei de Moisés. E quando ele curou uma pessoa, ele disse para o cara, vá lá, oferece o seu sacrifício como manda a vossa lei, porque ele disse que nem dele não era. Vá lá, oferece o sacrifício como naquele Deus que deu chute no saco de Jacó. Se você soou como música. Mas tem gente que só quer enxergar coisa física, que nem o fariseu, quer ver, não, foi sacrifício sim, o pai pediu sacrifício. O pai deu chute no saco de Jacó. Então você quer acreditar nesse Deus aí, irmão? Acredite. Naquele Deus lá das sombras. O Deus, como Paulo disse, sombras das coisas futuras. Entendeu? Aquilo lá. Então, Paulo aqui, ele fala, Paulo é perfeito na hora de determinar o que é o Criador do céu e da terra. Ó. O Deus, é nesse que eu acredito, tá? O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas, nem tampouco é servido por mãos de homens. Como que Deus é esse que precisa do meu sacrifício, que eu mate um troço para ele? Aquilo é sombra para o Messias, que era o selo da promessa. Aquilo era uma sombra para mostrar o que é a verdade e o que é a mentira. Aqueles cordeiros lá, aquela coisa que eles sacrificavam lá é a mentira. E o Salvador que morreu no madeiro é a verdade. Então, como Paulo disse, é sombra dos bens futuros. Então, se você crê no Deus que deu chute no saco de Jacó, o Deus que pediu o sacrifício lá físico, então você pode crer, mas eu creio nesse aqui, que não é servido por mão de homens, como que se de algo precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração em todas as coisas. Esse é o Criador, como o Messias disse, nunca conheceram, eu vos apresentei.